Pozinde os une para uma manhã gloriosa e forte. Ou melhor, já é dia. Na Alemanha e em toda a Europa, as pessoas estão cansadas de ver seus impostos indo para a Ucrânia e das ações dos líderes. Na Alemanha, iniciou-se o que pode ser chamado de levante. Hoje vamos falar sobre Zelensky e sua declaração poderosa, que mais uma vez foi feita em mais uma selfie. Mas antes de começarmos, vou mostrar para vocês um vídeo forte. Pode-se dizer, um vídeo pesado. Aqui um funcionário do centro de recrutamento acabou indo para a prisão. Já adianto, não é agradável ver o que ocorre lá. Ninguém é espancado, mas pode ser considerado violência contra a pessoa. Mas antes de vocês assistirem esse vídeo, quero dizer que ele foi preso por uma ação semelhante contra homens mobilizados nos porões do centro de recrutamento. Ou seja, ele fazia o mesmo, só que no lugar dele, e agora parece ser karma. O vídeo em si não é grande coisa, o YouTube certamente não aceitaria. O funcionário do centro de recrutamento é obrigado a se fazer várias coisas sem violência física, apenas moral. Mas, eu recomendo muito assistir, para primeiro entender o que acontece quando um recruta do centro de recrutamento vai parar em lugares não tão distantes, e segundo, para ver que esse tipo de coisa também é feita pelos próprios recrutas do centro de recrutamento. Assista ao vídeo completo no meu canal usando este QR Code. Aponte a câmera do seu celular ou tablet para ele e acesse direto meu canal no Telegram. Ou use o link na descrição do vídeo. Você também vai direto assim que abrir a descrição. Bem, vamos começar. Vejam só o que está acontecendo com os alemães. Os alemães estão extremamente insatisfeitos com o trabalho do seu governo. E partagnou-se Mersa. Porque Mersa o quê? O Mersa tem uma popularidade de apenas 16 junto com outros líderes. Keir Starmer, do Reino Unido, tem 19%, Fumio Kishida tem 18%, Ursula von der Leyen tem 23%, a mais popular. E é óbvio que isso dispara na frente de todo mundo, vence com uma enorme vantagem. E Volodymyr Zelensky, que tem 148%, ou talvez já 1000%, enfim. O líder de todos os tempos e povos. Os alemães não concordam em aceitar tudo isso, eles não têm lei marcial, graças a Deus, e podem sair às ruas para protestar. O que eles fazem? Primeiro, uma pesquisa. A pesquisa foi realizada pelo canal de televisão alemão ZDF e, de acordo com ela, 72% dos entrevistados acham que a coalizão governamental, formada pelo bloco CDU, CSU e os social-democratas, está funcionando mais mal do que bem. Só 24% acham que está funcionando melhor do que mal. Provavelmente, quem acha isso entrevistou amigos e conhecidos do mesmo partido. É assim que fazem, por exemplo. Você concorda que a guerra deveria terminar entre os ucranianos? E acontece que 61% concordam. Não concorda em terminar a guerra sem a retirada das tropas russas da linha de separação. Bom, resumindo, claramente entrevistaram deputados, parentes de Zelensky, Ermak e outros figurões influentes. Também o trabalho do chanceler Merz. Apenas 27 entrevistados estão satisfeitos, 69 lhe dão uma avaliação ruim, e 63 acham que a União Democrata Cristã não apoia totalmente o chanceler. Além disso, alguns consideram isso positivo, que o governo vai durar até 1929, enquanto 43 esperam que ele saia em breve. E, além disso, há também vídeos. As pessoas não apenas respondem às pesquisas, mas também vão às ruas. O que realmente as pessoas devem fazer quando já chegaram ao limite com o que está acontecendo? A invasão de recém-chegados de todas as nacionalidades, a falta de empregos, o fechamento das usinas nucleares, o fechamento da produção de automóveis, recentemente, acabaram de fechar. Há boatos de que vão fechar tudo de uma vez por todas. Vão produzir apenas tanques e outros tipos de armas. Bem, isso é ótimo, mas isso não é armamento, ou melhor, isso não são bens de consumo. Isso é guerra, e o dinheiro é gasto lá de uma vez só. Sim, são criados empregos militares, como eu já disse antes. Mas depois, em 1, 2, 3, 4... 5 anos, tudo isso desmorona, porque de onde tirar dinheiro depois? Esse dinheiro sai de circulação no mesmo dia, no tanque, na mesma arma, e ela não existe para sempre. E isso não são bens de consumo em lugar nenhum. Você vai à loja, compra um liquidificador, por assim dizer, o dinheiro volta para a economia e começa a circular. Circular, aumentando o giro. Mas um tanque, você comprou, ele foi destruído e acabou. Ou está no exército, se for na Alemanha, e ainda não foi enviado para a Ucrânia. Não tem nada de bom nisso. Vamos ver o que acontece na Alemanha. Perguntaram para um cara envolvido
que disse do que não está satisfeito. Toda a população da Alemanha, ele diz, já está de saco cheio desse chanceler. Alemanha, editor de legendas, Semkin, diesem Kanzler einfach voll. Der hat uns vom ersten Tag an seiner Wahl einfach... E aqui ele diz que desde o primeiro dia de sua eleição, o chanceler só faz mentir. Age exatamente ao contrário do que prometeu antes. Eu faço associações com alguns líderes conhecidos por você também, mas que não são da Alemanha. E, aliás, não só da Ucrânia. Em outros países também está cheio desses que só fazem promessas. No geral, nós já estamos acostumados com isso. E antes, nos tempos de Kuchma, Yanukovych e outros, eles prometiam uma coisa, faziam algo diferente, mas não totalmente oposto. Mas aí, quando chegaram, especialmente Poroshenko, que prometeu acabar com a guerra em 2 semanas, fazer a economia disparar. Se você não acredita em mim, ou não lembra disso, porque ainda estava na creche, procure a foto do banner. Com Poroshenko, o discurso dele e depois o que ele começou a fazer. E foi justamente durante o mandato dele que eu fui embora. E Zelensky, bem, ele é tipo Poroshenko turbinado, prometeu muito mais coisas ainda. E no final das contas, claro, todas as promessas acabaram indo para outro lado. Como ele prometeu, com Zelensky vai ter guerra, com Zelensky vai ter caos, com Zelensky o dólar vai a 45. Bem, essas 3 promessas foram cumpridas. Caos, guerra presente e que guerra. O dólar a 45 ontem mesmo atingiu a cotação recorde. Pronto. Promessas negativas são assim. E o alemão não quer isso, por isso é desse jeito. Como ele dizia antes, e Energy Pipers, porra, arquivo, porra, o alemão pra quê? Desculpe. Ele o quê? Por isso ele é contra a introdução de novos impostos, novos gastos e realmente colocar o país em uma dívida de 1 trilhão de euros. Além disso, o chanceler permite ações cada vez mais provocativas de seu amigo ucraniano. Diz o alemão. Bem, amigo, é claro, da Ucrânia, é o Zelensky, o único. A Ucrânia praticamente se tornou a segunda casa de Zelensky, diz o alemão, e as pessoas já o chamam de chanceler da Ucrânia. Pelo que entendi, não é uma piada. Todo o dinheiro que a Alemanha precisa para sua própria infraestrutura simplesmente está sendo direcionado para a economia militar. E daí? E para a máquina de guerra? Bem, de modo geral, é isso mesmo. Ele está certo. Parece que aqui foram destinados cerca de 90 bilhões. Apenas não no sentido de que é pouco, mas no sentido de que é total. Em espanhol, sim, total. No geral. E depois os países da OTAN prometeram destinar mais 70 bilhões de dólares, é verdade. Depois a Alemanha, separadamente, enviou mais 7 bilhões, se não me engano. E eu leio, e ainda tenho amigos na Alemanha. E eles dizem que as coisas por lá não vão muito bem. Ou seja, esse dinheiro, uma quantia enorme, está sendo destinado à Ucrânia e à Alemanha. Os alemães não entendem muito bem o que está acontecendo. Eles, claro, estão surpresos. E agora começaram a sair às ruas. E é isso. Dizem que todos os líderes atuais estão insatisfeitos e não só na Alemanha estão levando à guerra. Ninguém gosta disso. Por enquanto, os alemães ainda estão nas ruas. Pode-se sair, pelo menos nos países europeus. Mas as pessoas estão indo às ruas. E aqui está mostrada uma manifestação contra Merz. Também. É bastante absurda. Dizem que milhares de pessoas saíram às ruas. Eu não sei. Normalmente, parece que há muitas pessoas nas ruas. É como se quem mora na Alemanha assistisse aos vídeos. Por favor, conte o que está acontecendo aí. Às vezes mostram muita gente, mas depois vê-se que filmaram de um ângulo específico e só havia 150 pessoas que foram levadas para lá. Mas aqui parece que realmente são milhares. Quem está na Alemanha, por favor, escreva como estão as coisas aí. Nós continuamos. Sobre a União Europeia. Não é só a Alemanha. Esse é o motor econômico da União Europeia. Na União Europeia, alertam sobre desemprego em massa. Acho isso ótimo. Mas para que as pessoas precisam trabalhar? Eles precisam entender que existe uma fábrica ou alguma outra empresa onde já é possível trabalhar 12 ou 14 horas e tudo está caminhando para isso. As pessoas estão sendo gradualmente rebaixadas daquele nível que alcançaram aqui, na União Soviética e na Europa em seu tempo. E agora, pouco a pouco, o nível de qualidade de vida está diminuindo. As liberdades e os direitos humanos estão sendo destruídos. Bem, e nós estamos chegando a um tempo semelhante ao da Rússia czarista, tanto na Europa quanto na própria Rússia. Quando falo de império, não me refiro apenas à Rússia. Era um império czarista. E o que acontecia lá? Você podia trabalhar 12, 14 horas por dia tranquilamente. Acidente de trabalho? Problema seu. Cuide da perna quebrada trabalhando sem parar ou morra no lixo.
Antes não havia aposentadoria. Bom, claro, se você não fosse algum funcionário de alto escalão, de alta patente, não fosse um conselheiro de Estado ou algo assim. E aos poucos, na minha opinião, algo parecido está acontecendo. E por quê? Porque as pessoas permitem que façam isso com elas. Nem todos estão satisfeitos. Por isso essas coisas acontecem, especialmente na Alemanha e Europa, onde as pessoas protestam. E depois o que ocorre? A alta dos combustíveis causada pela guerra com o Irã amplia o atraso da Europa frente aos Estados Unidos em competitividade. É surpreendente, mas é fato. Sem desregulamentação urgente, a região pode enfrentar desemprego em massa. Enquanto isso, Ursula von der Leyen, uma líder magnífica com 23% de aprovação dos cidadãos. Ainda no ano passado, ou melhor, neste ano, em janeiro ou fevereiro, assinou um contrato com os Estados Unidos que obriga a Europa a comprar combustível dos Estados Unidos por, se não me engano, 750 bilhões de euros. Perfeito. Na própria Europa, novamente, estão desativando usinas nucleares, que são fontes de energia bastante estáveis, estão desativando as termoelétricas, estão impondo painéis solares, que são considerados o meio ideal para a obtenção de energia, embora não sejam, e para produzi-los é usado tanto material nocivo que nem se compara com as usinas nucleares. Perto disso, a usina nuclear fica até parecendo inofensiva. O preço do combustível não importa tanto aos Estados Unidos, pois eles possuem seus próprios poços e campos de extração. VNCA Vuenza e seus colegas, junto com Trump, é claro, estão interessados em garantir que o Irã não tenha armas nucleares. E é por isso que se diz o seguinte: embora os Estados Unidos e Israel tenham interesses comuns, a aproximação de Washington com Teherã será determinada pelo que o chefe da Casa Branca, Trump, considerar melhor para os Estados Unidos, e ele acha que é preciso livrar o Irã desse material nuclear, que é urânio enriquecido, se não me engano, são cerca de 450 toneladas, e tudo isso precisa ser retirado. Israel, é claro, tem seus próprios interesses, mas os Estados Unidos dizem que querem acabar logo com essa guerra. Embora, de novo, não foram os europeus ou alguém mais que começou essa guerra, foram os americanos que quiseram, foram lá, atacaram, bombardearam, na verdade. Israel se juntou, tipo, queremos atacar alguma instalação no Irã, vamos destruir o país, sendo que lá vivem 88 milhões de pessoas, só para lembrar. Não é um país pequeno, onde vivem 3, 5 ou até 10, 20 milhões, são 88 milhões. Além disso, muitas pessoas lá não têm nada a perder. Ou seja, você destruiu a casa dele, destruiu os bens dele, e o que ele vai fazer? Ele vai para a guerra. Por isso, acho que não farão operação terrestre lá. Mesmo assim, o preço do combustível subiu muito. Estreito de Hormuz. Revan, os preços estão subindo em todo lugar, inclusive o combustível na Europa. E o que faz Portagino Portage nem o SMRTS, camaradas? Continua enviando dinheiro para a Ucrânia. Ao mesmo tempo, o mais interessante é que nem todos os países agem dessa forma, da mesma maneira. Fiquei surpreso ao saber hoje que os deputados húngaros reduziram seus próprios salários em 40%, E isso é realmente verdade. Existe um vídeo que mostra tudo isso. Os deputados húngaros votaram pela redução do próprio salário. O parlamento aprovou a proposta do governo de reduzir a salário base em 40%. Imagine só, 40% enquanto o parlamento ucraniano, todos esses preguiçosos, 450 pessoas lá, ou sei lá quantos, ficam dizendo: vamos aumentar, enquanto aqui os deputados estão sofrendo. Uma vez, Verashchuk, que já foi o homem mais forte do mundo, existe essa competição, contou que seu salário como deputado é de apenas 52 mil, por isso ele está passando dificuldades, pobrezinho. E agora ele até trabalha como taxista no transporte público. Quer dizer, ele faz táxi. No Uber, acho eu, ou no Bolt, ou algo assim. Bom, não sei, para ser sincero, olhando os deputados ucranianos, pobres eles não são. E reduzir significativamente, pois é. E aumentaram o próprio salário recentemente. Muitos adicionais e compensações. Por exemplo, os gastos com aluguel de escritórios foram reduzidos pela metade. Outros adicionais vão aumentar, então a redução final não será tão grande. Antes, os deputados ganhavam 3 vezes o salário médio húngaro. Agora, o coeficiente será inferior a 2. Bem, isso, em princípio, é normal. O salário médio no país. O salário dos deputados quase sempre foi mais alto. Em alguns países, nem sempre, mas ainda assim. E se o salário de um deputado for o dobro da média, e não 20 vezes maior, como em alguns países maravilhosos, faróis da democracia, isso é relativamente normal. Vejam, chegaram pessoas que de fato estão diminuindo os gastos do orçamento. Posso estar errado, escrevam aí quem mora na Hungria,
talvez tenha algum mecanismo esperto por lá. Atualizações, acréscimos e possíveis prêmios no fim do ano ainda entregam aos mesmos deputados os paraquedas dourados. Mas me parece que aqui é tudo real, porque eu conferi em várias fontes, inclusive traduzi algumas coisas do húngaro. Húngaro? Eu não sei. Para mim é uma língua muito estranha, onde não tem nenhuma palavra conhecida. Por isso estranho não por ser feio, mas por ser muito difícil. Por isso eu traduzi usando esse tal de ChatGPT. E agora, o que vem? A sessão do Parzeliansky, ele apronta de tudo. E, por exemplo, para Abramovich, que veio até ele com a proposta de um encontro entre Zelensky e Putin, Zelensky disse: "Por que você não trouxe o dinheiro da venda do Clube Chelsea?" Lembro que são 4 e alguma coisa ou 2,5 bilhões de libras esterlinas. E isso me causa, bem, já é um espanto tão grande que, sinceramente, eu achava que já tinha desaprendido a me surpreender com política. Mas não, o presidente da Ucrânia, nos dizem, Volodymyr Zelensky, em entrevista ao The Guardian, sugeriu usar 2,4 bilhões de libras esterlinas obtidos com a venda do clube de futebol Chelsea. E ele conversou com aquele mesmo, com Abramovich, e de repente contou que levantou a questão da devolução do dinheiro, nem devolução, mas a destinação para a Ucrânia durante o recente encontro com o próprio Abramovich. Zelensky informa o seguinte: que os recursos da venda do Chelsea deveriam ajudar Kiev a adquirir mísseis antibalísticos para se proteger dos ataques russos. Precisamos de mais segurança. Precisamos comprar mísseis dos Estados Unidos. Eles são muito caros. E esse dinheiro poderia nos ajudar. E ele não trouxe esse dinheiro com ele, diz Zelensky. E eu disse, precisamos do seu dinheiro. E precisamos de dinheiro com a gente, Zelensky. E eu disse, nós precisamos de... Eu, sinceramente, bem, é difícil para mim imaginar uma situação em que você possa dizer algo assim para alguém, mesmo pessoalmente. E ainda mais difícil imaginar uma situação em que eu expusesse isso publicamente. Mas isso é tão estranho que, no geral, eu nem sei o que dizer. Aqui dá vontade de xingar e dizer que isso é só mais uma dessas diplomacias de crive e ri, onde nem existe cortesia, ou normas, ou algum tipo de regras éticas. Não vou fazer isso, pois aqui já está tudo claro. Escreva nos comentários tudo o que você pensa sobre isso. E além da proposta de paz do Zelensky para o Putin, aqui está aquela carta grosseira, lembra? Aquela em que ele contava várias coisas em 3 páginas. Não sei quem teve a ideia de escrever isso, mas depois disso, a paz se tornou impossível. Zelensky avisou Putin que a Ucrânia em breve atacaria a Rússia. Dói. Estão sangrando. Sim, viveram assim. Zelensky afirma que a Ucrânia não morrerá em silêncio e que Kiev atacará a Rússia em resposta até que ela desista da guerra. Essas coisas, novamente, são declaradas de forma velada em tom diplomático. É claro que a Ucrânia vai se defender, mas dizer algo assim justamente quando você parecia estar tentando negociar a paz, ou pelo menos se posicionava como alguém que sempre está a favor da paz, e dizia que encontraria com Putin em qualquer lugar, a qualquer hora. Bom, claro, não em Moscou, não em Kiev, em nenhum outro lugar, talvez em algum lugar na Arábia Saudita, mas mesmo assim essas declarações foram feitas. Muito estranho. Mais uma vez, escrevam nos comentários o que vocês acham. E além de tudo, Zelensky se destacou ainda mais e declarou em uma das entrevistas que acredita que o presidente russo, Vladimir Putin, mentiu para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Anchorage. Sempre falei ao presidente Trump que Putin mente, está jogando com ele e a Casa Branca. E depois ele ainda afirmou que os Estados Unidos falaram sobre a Ucrânia em Anchorage sem a presença da Ucrânia, e por isso começaram a perder posições. Que posições eles começaram a perder? O que está acontecendo? Eles se afastaram das negociações Rússia-Ucrânia porque os Estados Unidos se cansaram e têm seus próprios problemas. Eles têm o Irã e estão cansados dessas negociações, não querem mais isso. E eles também cansaram a Rússia lá, disseram que Kushner, esse genro do Trump, ele tem um cargo oficial, aparentemente, genro do Trump. E também não querem ver Itkov, o enviado especial do Trump. Dizem, mandem corpos diplomáticos, diplomatas de verdade, e não genros, mafiosos e outros assim. Mas sobre o corpo diplomático do Zelensky, isso aí é claro. Isso já foi contado, acho que pelo próprio Abramovich, depois que ele participou de uma reunião com o Zelensky. Que Zelensky acha que tem uma carisma altíssima, que permite resolver todos os problemas do mundo e atrair muitos políticos para o seu lado. Julgando, claro, pela quantidade de dinheiro que está sendo destinado pela Europa e pelos europeus também, talvez isso seja verdade, algum tipo de magia negra mesmo. Mas no geral,
A autoconfiança dele, claro, é de se invejar. E agora, o que acontece? Bem, já que tudo isso é sobre a Europa, provavelmente hoje não vamos ver os líderes mais poderosos, mas à noite vamos vê-los e bastante, então não mudem de canal. Espero que tenham gostado do episódio. E uma ótima terça-feira para todos. Tchau, pessoal! A pergunta era sobre ajudar na reconstrução após a guerra e que a Rússia quer ajudar. Eles têm que nos dar dinheiro. Eles podem nos dar dinheiro. Dinheiro para isso, e nós vamos reconstruir tudo o que precisamos reconstruir, e nós vamos decidir o que fazer. Risadas.